E aí, pessoal, esse é o segundo vídeo que a gente vai falar sobre editando a pasta de trabalho ou planilha. Então, para começar, a gente vai abrir aqui o Excel para já ver na prática. Logo quando você abre o Excel, você vai ter alguns modelos disponíveis que é super indicado para as pessoas que já têm uma ideia em mente e pode usar alguma coisa que já está pronta aqui, ó. Tem o gráfico de pizza, tabela dinâmica, fórmulas, fazer um tour pelo Excel, um orçamento pessoal. É bem interessante. Eu aconselho a você que está aprendendo a navegar por essas opções. Tem aqui mais modelos. Então vamos começar. Pasta de trabalho em branco. E aqui começa. O que seria pasta de trabalho? Pasta de trabalho é o arquivo em si. Você chama tudo isso aqui que você vê na sua tela de pasta de trabalho. E dentro da pasta de trabalho você vai ter a planilha, que a planilha vai ser essa parte aqui, e você vai ter algumas opções, que aqui é na barra de gerenciamento. Você vai ter a opção arquivo, que é aquela que a gente estava lá. Dentro da opção arquivo, a gente tem a opção de novo, abrir um arquivo já existente, informações, salvar, salvar como. Esse salvar e salvar como são bem parecidos, só que quando você já salvou uma vez, basta você ir aqui nesse salvar. E se você quiser fazer uma nova cópia, é que você vem aqui, salvar como. Aí na segunda parte, depois de arquivo, você vai ter página inicial. Essa parte aqui é muito importante na questão de formatação, alguns comandos básicos, ó, recortar, copiar. Você tem também copiar como imagem. Aqui tem a opção colar, colar especial. No colar especial é bem interessante porque ele dá algumas opções. Aqui não vai dar porque eu não copiei nada. Mas se você copiar, por exemplo, você vem aqui, ó, ele já vai aparecer bem mais opções. Você pode colar o texto, colar normal, né? Colar fórmula e fórmula formatação. Aos poucos você vai conhecendo cada comandinho desse. Um que eu acho muito interessante e importante de você aprender é o transpor. Como é que mostra para você, ó, esse transpor aqui. Digamos que você está aqui, ó. Você tem um, dois, três. Aí você tem uma coluna toda cheia. Ah, mas eu não queria na coluna. Daqui a pouco eu explico um pouquinho o que é coluna, o que é linha, o que é célula. Se eu estiver indo rápido, dê uma pausada no vídeo. Aqui, ó, você copiou. Pode ser aqui, ó, copiar normal, certo? Aí você vem no canto que você quer transpor e você vai ver a mágica que aconteceu. Eu só vou ensinar por esse caminho aqui, ó. Transpor. Olha o que acontece. Ele vai copiar na linha. E falando um pouco agora sobre o que seria linha, linhas, o Excel ele é dividido em linhas e colunas. As linhas são representadas por números e as colunas são representadas por letras. A, B, C. E o encontro delas, da linha com a coluna, são esses quadradinhos aqui que você pode chamar, retângulozinhos, né? Que são as células. As células são nomeadas aqui, ó. Aqui você vê o nome de cada célula. Que aqui, ó, selecionei a 1, fica na 1, B1 fica na B1. E que no caso é letra B, linha 1, entendeu? E aqui, por exemplo, esse comando aqui, ele vai ficar o nome do primeiro selecionado. Se eu quisesse dar um nome para esse intervalo, eu poderia. Só teste. Vou dar teste. Olha o que acontece agora. Se eu selecionar aqui, aparece
a primeira selecionada. Se eu selecionar aqui, a primeira selecionada. Só que se eu selecionar aqui, eu não coloquei o nome desse intervalo de teste. Isso é bem importante na hora de uso de fórmulas, mas mais para frente a gente vai ver um pouco. Então, para a questão de formatação, você vai ver que é muito interessante essa parte de página inicial. Página inicial é muita formatação, ó. Você vai escolher várias coisas aqui. Se você quiser pintar uma célula, por exemplo, aumentar o tamanho da fonte, você vai aqui também, bem parecido também com o Word, para quem já tem costume, diminuir, pintar a cor da fonte também, ó. Você pode botar a cor que você quiser. Vou até pintar aqui, ó, pintei a fonte e a célula. Então aqui é aquela coisa que você, quanto mais você mexer, mais você vai aprender. Você tem página inicial, inserir. Inserir nada mais é que opções de você acrescentar dados. Você pode botar imagens, formas, aqui você formata fórmulas, mas foi lá para layout. Aí layout da página, que aqui você escolhe uma parte bem importante que eu gosto aqui. Por exemplo, você seleciona sua tabela que você criou e define a área de impressão. O que é que acontece? Na hora de imprimir, só vai sair isso aqui. Então, quando você faz uma tabela e quer imprimir só ela, essa é a melhor opção que tem, ó. Definir a área de impressão, você fica mais. Aí layout tem outras coisas muito importantes. Aí fórmulas, a gente vai ter um vídeo falando da maioria dessas fórmulas, da maioria não, que são muitas fórmulas, mas de alguns comandos dessas fórmulas. Dados, que aqui é quando você quer trabalhar com dados externos, você pode trazer do Access, da web, de texto, de qualquer outra fonte. Aqui o que eu gosto muito são essas duas: remover duplicatas, validação de dados. O que seria isso? O remover duplicatas, ó. Vamos, aqui não, se você ver, eu coloquei um 3 a mais. Então você vem aqui e remover duplicatas. Ele pergunta se você quer expandir a seleção ou continuar. Geralmente eu aconselho a continuar com a seleção atual e remover a duplicatas. Ele vai lá, ó, encontrou um valor duplicado e, e removido. E 3 valores exclusivos restantes. Significa que ele, daqueles 4, encontrou um duplicado, tirou e sobrou 3. E outra que eu acho muito importante aqui é esse texto para colunas, validação de dados. Validação de dados, eu vou dar um exemplo básico aqui. Você quer que essa lista fique sobreposta aqui, ó. Você vem validação de dados, lista, aí escolhe o intervalo a fonte de onde você quer, ó. Olha que interessante. E dá OK. O que acontece, ó? Fica uma janelinha aqui, ó, e os valores que você pode escolher. Uma coisa bem importante aqui, ó, eu não validei até o 3. Se eu botar um 4 aqui, ó, ele não aceita. Este valor não corresponde à restrição de validade de dados definidas para a célula. É bem interessante isso. Você pode repetir, cancelar ou ir na célula de ajuda. Então aqui é um básico da pasta de trabalho e planilha. Você pode ver aqui que tem as opções de revisão, que tem os dicionários, verificar a ortografia, que é bem interessante. Aqui você pode proteger a planilha. Voltando só um pouco aqui, esse texto para colunas eu acho importante falar, porque é o seguinte, ele além de separar alguns valores, tem uma função muito importante nela. Às vezes, você pega uma planilha e ela reconhece um número como um texto. Aí ela aparece isso aqui, ó. Ó, número em formato de texto protegido. Aí o que é que você pode fazer para corrigir? Às vezes é muita coisa. Você poderia clicar aqui e corrigir, converter para número.
Só que sendo muita coisa, ele vai fazer célula por célula e demora. Outro dia vi até um rapaz no fórum de Excel perguntando como corrigir isso. Simplesmente, você pode vir aqui, texto para a coluna, concluir. Olha o que acontece. Ele simplesmente modificou. E por hoje, acredito que foi bastante produtivo. Você pode ver aí esse vídeo. Só uma apresentação básica sobre alguns comandos da pasta de trabalho e das planilhas. E até o próximo vídeo.